aconteceu no dia 23 de abril de 2018 e, a princípio, foi dito pelos médicos que provavelmente ele não passaria das 72 horas. Ele foi atropelado quando estava a caminho do trabalho em sua bicicleta. Ele teve traumatismo craniano, edema cerebral, quebrou maxilar, mandíbula, e as primeiras 72 horas elas foram cruciais para ser definido se o Júnior sobreviveria ou não. Ali dentro daquelas 72 horas ele corria o risco de ter morte cerebral. Ele teve o nível mais grave de traumatismo craniano e teve lesão axonal difusa, que é uma das lesões mais sérias. Passado o período das 72 horas, ele ainda ficou hospitalizado por 97 dias, sendo 27 em UTI e os outros 70 dias em ala, na enfermaria. Durante esse período, tudo indicava que o Júnior não iria melhorar. Ele precisou fazer traqueostomia, gastrostomia, se alimentando apenas pela sonda e respirando apenas com o auxílio de aparelhos. Ele não tinha nenhum tipo de interação e ali iniciava o diagnóstico de que ele seria paciente em estado vegetativo, coma vigil. Ele foi para casa após esse período, montei uma mini UTI dentro de casa e passei ali a fazer os cuidados com ele. Ali ele tinha o diagnóstico de paciente em estado vegetativo e sem nenhum diagnóstico ou prognóstico de melhora, de recuperação. O dia da alta dele, o médico me disse que eu estava levando um bebê grande para casa, que ele não iria voltar a andar, que ele não iria voltar a se alimentar pela própria boca, a respirar pelos próprios pulmões, que ele permaneceria vegetando até o dia do seu óbito e que a sua vida ela duraria em torno de 6 meses a 1 ano no máximo, não mais que isso. Mas indo contra todos esses diagnósticos e prognósticos, 10 meses após o acidente, o Júnior começou a apresentar melhoras. E isso se deve ao perdão, à liberação de perdão. Um dia, durante esse período de 10 meses, um dia eu estava assistindo uma pregação e dentre as muitas palestras que tinha, teve uma específica falando sobre o perdão, sobre a importância do perdão. E ali eu entendi que eu precisava liberar o perdão sobre a vida da pessoa que conduzia o veículo que atropelou o Júnior. E assim eu fiz, após muita oração, muito conversar com Deus, eu entendi que esse perdão necessitava ser liberado. E o Espírito Santo foi quem me conduziu a liberar esse perdão, a tomar a decisão de liberar esse perdão. O perdão, ele é uma decisão que nós tomamos, mas o nosso coração precisa estar aberto e se deixar ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo, porque pela nossa própria vontade, pela vontade humana, a gente não perdoaria. É forte dizer isso, mas é você perdoar a pessoa que roubou seus sonhos, que matou os seus sonhos. E durante todos aqueles 10 meses era assim que eu via essa pessoa. A pessoa que tinha me roubado tudo e não se importava com nada daquilo que estava acontecendo. Até porque ela nunca tinha procurado saber como a gente estava, como o Júnior estava principalmente. E a liberação desse perdão abriu portas inimagináveis, porque nós que estávamos ali com todos esses diagnósticos de que não tinha que ser feito, começamos
começamos a ver as coisas acontecendo. A essa altura do campeonato, o Júnior já era considerado paciente paliativo, não havia nenhuma perspectiva médica de que ele pudesse melhorar, e ele começou a melhorar. 15 dias depois, ele saiu do aparelho respiratório. Um mês depois, houve a oclusão da traqueostomia. Ele já respirava 100% por si só, e gradativamente as coisas foram acontecendo. Ainda houveram outros momentos. Houve a descoberta de que o Júnior havia desenvolvido hidrocefalia. Também houve o processo de cirurgia para a colocação da válvula para drenar o líquido dessa hidrocefalia, que correu tudo bem, mas teve complicações no pós-cirúrgico. O Júnior retornou para o centro cirúrgico com um diagnóstico de que ele tinha apenas 1% de chance de sobreviver. E ele sobreviveu, para a honra e glória de Deus. E já se passaram 7 anos. E hoje nós podemos contar, ainda caminhando dentro de tudo isso, mas podendo contar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Ao meu ver, e com os meus anos de experiência, eu costumo dizer que eu tenho 30 anos, mas já vivi para mais de 60, porque são tantas experiências, tantos momentos vivenciados e tantos desertos que foram vencidos, que sempre que eu penso nessa questão da mente, de como cuidar a mente, ao meu ver, a melhor maneira de se fazer isso é buscando se fortalecer em Deus. Quando nós dizemos que Deus é a nossa rocha e fortaleza, nós precisamos ter convicção daquilo que nós falamos. Deus de fato é quem me sustenta em toda a minha trajetória. Se não fosse pelo agir e pela graça de Deus, e principalmente pelo amor de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu passei por momentos extremos, momentos onde eu cheguei a pensar em tirar a minha própria vida, diante de toda essa dor vivenciada. Mas o Senhor me disse com todas as palavras que eu não estava sozinha. E quando eu entendi que em Deus eu encontro tudo aquilo que me falta, eu encontro tudo aquilo que me preenche, eu encontro tudo aquilo que naquele momento eu necessito, eu entendo que Ele é de fato a minha rocha e fortaleza. Um dia eu ouvi do Senhor: você não está sozinha. E é extremamente importante nós compreendermos isso. Nós não estamos sozinhas. Há um Deus cuidando de todo e qualquer detalhe na nossa vida. E Ele pode preencher todo e qualquer vazio. Ele pode nos dar o sustento quando nós não conseguimos ficar de pé. Ser a nossa força quando nos sentimos fracos. Ser o nosso abraço, o nosso aconchego quando nós nos sentimos sozinhas. E as principais coisas para a gente cuidar da nossa mente, além de nos mantermos firmes em Deus, firmes na fé, também buscar o autocuidado, buscar a autoajuda, buscar terapias, ter acompanhamento psicológico, ter alguém com quem você possa compartilhar do seu dia a dia, contar as suas experiências, contar o que você tem vivenciado e enxergar em Deus um amigo, principalmente. Não só um pai que vai te aconselhar, que vai te ajudar e te dar um direcionamento, mas um amigo com quem você pode conversar e contar todos os momentos da sua vida. Eu acho que isso
esse é o principal de tudo, nos mantermos firmes, né? Cuidar de nós mesmos, olhar para nós, olhar para as nossas necessidades. É impossível cuidar de alguém se a gente não cuida da gente. Uma coisa é fato, a gente só transborda aquilo que há em nós. E se aquilo que há em nós não está sendo suficiente para nós mesmos, como é que nós podemos estar transbordando algo bom na vida daqueles a quem nós cuidamos? Então nós precisamos cuidar de nós. A palavra diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não se amar o suficiente, estamos entregando migalhas para as pessoas que nós dizemos amar. Então precisamos nos cuidar. Cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Corpo, alma e espírito. Cuidar de um todo. Para que esse cuidado seja transbordado na vida de outras pessoas. Ler um bom livro, assistir um filme, ter um momento pra gente, por mais difícil que seja, tirar pelo menos meia hora do seu dia e fazer algo que você gosta. E buscar sempre a ajuda externa quando necessário. E mesmo que não seja necessário, mas tenha alguém para que você possa conversar, compartilhar, alguém que você possa desabafar e contar o seu dia a dia. Como é cuidar? Como você deve imaginar, o cuidar de alguém não é simples. Hoje, com toda a tecnologia e com toda a disposição das redes sociais, a gente tenta passar um pouco do que acontece, de como é, de como não é, mas a verdade é que a gente não passa nem 1% do que é de fato. Da luta diária, do cansaço físico, do cansaço mental, da rotina exaustiva, porque não é uma criança. Eu costumo, quando eu quero expressar para as pessoas, para que elas entendam melhor, o Júnior tem 7 anos de acidente e imagine uma criança que hoje está com 7 anos. Ela consegue pegar um copo de água e beber sozinha, ela consegue abrir um pacote de bolacha e comer sozinho, ela consegue fazer várias coisas sozinha, até trocar uma roupa sozinha. E uma pessoa que está cadeirante e que está limitada dos seus movimentos, na maioria das vezes ela não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas. Então é uma rotina diária, exaustiva e de muito, que requer muito amor, carinho e dedicação. Muito. Sem amor, sem um amor maior, não um amor de marido e mulher, mas um amor ágape mesmo, um amor que vem de Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Absolutamente ninguém. Porque é você se abdicar todos os dias do seu eu. É você abrir mão de um passeio, você abrir mão de um momento diferente, um lugar diferente, estar com outras pessoas para estar com quem você decidiu amar todos os dias, para cuidar de quem você decidiu amar. E por mais pesado que isso pareça, é tão gratificante. É muito gratificante você se sentir útil no momento em que quem você ama mais necessita. É extremamente gratificante, apesar de todo o cansaço físico, de todo o cansaço mental,
apesar de toda a exaustão no final do dia, é extremamente gratificante você ter a certeza que você está fazendo algo de bom para alguém. E é difícil a rotina, o dar banho, o tirar da cadeira de banho e colocar na cadeira de rodas, tirar da cadeira de rodas e colocar na cama, tirar da cama e voltar para a cadeira de rodas, trocar fraldas, dar alimentação. É uma vida 100% dependente de você. E é uma responsabilidade enorme, enorme. Porque se você não dá água suficiente, vão vir as infecções urinárias. Se você não dá comida suficiente, vai vir a desnutrição. Se você não alimenta da maneira correta, pode vir a obesidade. Se você dá muita água, pode perder os nutrientes através do xixi, através dos líquidos que são expelidos pelo corpo. Se você não dá banho e hidrata o corpo do jeito correto, podem vir todas as feridas, as escaras. Se você coloca uma roupa que não é adequada para o tempo, pode vir um resfriado ou calor excessivo. É o tempo inteiro você pensando e você agindo de maneira que aquela vida que está na sua responsabilidade seja bem cuidada. E essa é a parte que ninguém vê. A parte que todo mundo vê é a parte da reabilitação. A parte do... precisa voltar a movimentar, precisa voltar a andar, precisa voltar a se alimentar com as próprias mãos. Mas ninguém nota a parte do... é uma vida. Enquanto essa vida não consegue fazer o que antes conseguia, alguma outra vida precisa fazer isso por ela. Eu sempre digo que é o viver duas vidas em uma. Porque tudo que eu faço para mim, eu preciso lembrar de fazer para ele e por ele. E de maneira sublime, de maneira única. Porque não é permitidos erros, não é permitidos falhas. Porque você está lidando com uma vida. As falhas, elas não são passíveis de acontecer, porque é uma vida. Tem as tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões, elas estão implicando diretamente em uma vida. E quase ninguém sabe disso, quase ninguém vê isso. E existe uma vida além da cadeira de rodas. A cadeira de rodas é a extensão de uma vida. É a extensão de alguém que dentro do seu momento limitado precisa do auxílio de uma cadeira de rodas. E muitas vezes passa pelos olhares, pelos preconceitos, pelos julgamentos. E a maioria das pessoas não fazem ideia de como é de verdade. Existe uma vida por trás de tudo isso.